Boa tarde, meus caros. Boa tarde, professor. Então, vamos lá. Alguém perguntou aí pela colocação das notas da prova no SIGA-A. Eu não terminei de corrigir ainda não, viu? Certo? Não sei dizer que dia eu termino não, mas eu termino. De acordo com o regulamento, a obrigação que eu tenho é a de divulgar as notas dessa unidade. Eu acho que é pelo menos 72 horas antes da aplicação da primeira atividade avaliativa da unidade seguinte. Resumindo, eu só preciso divulgar as notas dessa prova agora, quando tiver faltando 3 dias para a segunda prova, certo? É quando eu tenho a obrigação. Beleza? Deixa eu. Nosso professor. Bom, então, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu quero tratar logo é da questão das equações modulares e inequações modulares, que faltou eu falar disso na aula passada, mas não tem muita coisa o que dizer aqui não, certo? Porque você resolver uma equação modular significa você atentar para esse fato aqui, ó, que se o módulo de x é igual a um certo k, então x é igual a k, ou x é igual a menos k. E pronto, você usar isso daí para resolver as equações que você tem, certo? Então, por exemplo, ó, nesse exemplo 201 aqui, como é que ele fez? Ó? Resolver a equação módulo de 2x menos 1 igual a 3. Então, como aqui você tem um módulo, então esse cara, como você tem um módulo aqui igual a um certo número, né? Então você tem que esse cara aqui dentro, ou ele é o 3, ou ele é o menos 3. Tá certo? E aí, se ele for o 3, então o x vai ser igual a 2, né? Nessa equação aqui, ó. 2x menos 1 igual a 3, 2x vai ser igual a 4, portanto x é igual a 2. Ou então você vai ter essa outra equação aqui, ó, 2x menos 1 igual a menos 3, portanto 2x vai ser igual a menos 3 mais 1, que é menos 2, e portanto x é igual a menos 1. É basicamente isso apenas, tá certo? Mas é claro, né, você pode elaborar umas coisas a mais, que é, por exemplo, a seguinte coisa, ó, se você tem uma igualdade entre dois módulos, então os módulos vão ser iguais se os números que estão dentro dos módulos ali são iguais ou se um é igual a menos o outro. Sim ou não? Sim, Porque professor. alguém poderia pensar que é assim, ó. Ah, módulo de A igual a módulo de B, então A é igual a mais ou menos o módulo de B. Não é o que leva a pensar? Mas isso está certo. Só que, se você desenvolver agora isso daqui, o que você teria? Você teria então, ó,
vamos lá, vamos escrever melhor. Eu vou ter que Dá a A entender que é igual tanto ao vai, valor positivo quanto ao negativo. vai ter que A é igual a módulo de B ou menos B, né? Daí o que acontece? A seria igual a quem então? Aí se eu desenvolver isso vai ser igual a B, né? Que o módulo de B, vamos lá. Se o módulo de B for igual a A, deixa eu escrever melhor ainda, porque agora eu me enrolei aqui. Vamos lá, eu vou ter então ó, A igual a módulo de B ou A igual a menos módulo de B. Daqui eu teria o quê? Eu teria então que B é igual a ou B é igual a menos A, sim ou não? Sim, professor. E dessa equação aqui de baixo, a gente teria o quê? Que, primeiro, né? Se módulo de B é igual a A, então módulo de B... Aliás, se A é igual a menos módulo de B, então módulo de B é igual a menos A. Aí, resolvendo essa, nós teríamos que B é igual a menos A, ou B é igual a menos menos A. Só que menos menos A é o próprio A. E aí, note que, de qualquer forma, ao resolver uma equação como essa daqui, o que você tem? Ou B e A são iguais, ou A ou B é igual a menos A, ou A igual a menos B, tanto faz, tá certo? Então é por isso que ele tem essa coisa aqui, ó, tá certo? Então, por que ele fez essa observação aqui? Porque aqui eu tenho uma igualdade entre módulos, né? Numa igualdade entre módulos, o que você vai ter então? Bom, esse cara é igual a esse, né? O que está dentro do módulo é igual, ou o que está dentro de um dos módulos é igual a menos o que está dentro do outro. E aí daqui você vai ter uma equação que vai ter como solução x igual a 4, e aqui você vai ter uma outra equação cuja solução é menos 2 quintos. Simples assim. Beleza? Então acho que com relação à resolução de equações modulares não deve ter muita dúvida, né? É só atentar para esse tipo de coisa, atentar para isso daqui, que sai tudo tranquilo. Concordam? Concordam? Concordam Sim, ou não professor. concordam? E aí vai ter um monte de exercícios aqui que vocês vão fazer, que eu recomendo que façam o máximo deles possível. E aí vamos ver aqui a questão das inequações modulares. As inequações modulares, a resolução delas vai se basear nessas duas coisas. Uma que é, quando o módulo do x é menor do que uma constante, então o x está entre menos essa constante e essa mesma constante, certo? E quando o módulo é maior, você tem isso aqui. São essas duas coisas que vocês vão usar. Então, um exemplo aqui, ó. Se o módulo de 2x mais 1 é menor do que 3, certo? Então, a gente vai usar o quê? Se ele é menor, então é porque o que está dentro do módulo está entre menos 3 e 3. Estou usando essa primeira coisa aqui, ó. Tá certo? E aí, você vai chegar, portanto, ó, nessa desigualdade aqui e nessa desigualdade aqui. Observe que quando a gente escreve isso, eu tenho duas desigualdades, eu tenho que resolver as duas, certo? Ao resolver essa daqui, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter ó, o x maior que menos 2. Por quê? Ó? Se você olhar só para essa desigualdade aqui, menos 3 menor do que 2x mais 1 vai implicar em menos 3 menos 1 menor do que 2x. Sim ou não? E aí, portanto, quando você dividir os dois lados da desigualdade por 2, então você está dividindo os dois lados de uma desigualdade por um número positivo. Então a desigualdade se mantém. Vamos escrever isso que é melhor, né? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui menos 3 menor do que 2x mais 1. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou subtrair um dos dois lados para chegar nisso, certo?
Aí aqui eu vou ter menos 4 menor do que 2x. E aí quando eu divido os dois lados por 2, a desigualdade continua sendo a mesma, porque eu dividi por um número positivo, certo? Beleza? Se eu tivesse dividido por alguma coisa que é negativa, essa desigualdade invertia o lado. Ela ficaria assim, certo? Mas não é o caso aqui. E aí daqui a gente vai ter, né? Menos 2 menor do que x. Beleza? Então a gente resolveu essa daqui. E aí na hora de resolver a outra, mesma ideia, certo? Mesma ideia. Então, subtraindo um dos dois lados, a gente vai ter isso daqui, que é 2x menor do que 2. E aí, dividindo os dois lados por 2, a gente vai chegar em x menor do que 1. Beleza? Então, é por isso que a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Beleza? E aí tem uma outra aqui, ó, para usar o outro caso, né? Quando o módulo é maior do que maior do que uma certa coisa. Então, o que é que você vai ter? Se isso daqui é verdade, então você vai ter ou isso aqui. Resolvendo essa primeira, a gente vai obter x menor do que menos meio. E resolvendo a segunda, a gente vai obter x maior do que 2. Então, o conjunto de solução da desigualdade vai ser o conjunto de todos os números reais, tais que ou x é menor do que menos meio, ou x é maior do que 2. E voltando, inclusive, no exemplo anterior, né, o conjunto de solução da desigualdade, da inequação, né, vai ser o conjunto de todos os números reais que são maiores do que menos 2 e menores do que 1. Beleza? Beleza, professor. É simples a ideia, né? Então, quando você vai resolver essas coisas aqui, é só seguir o mesmo princípio. Tá certo? Certo, tranquilo. Então, inclusive, por exemplo, ó, nesse caso aqui, o que é que vocês fariam? Só o começo. Eu não vou fazer a conta toda, não. Certo? Mas só o começo. Seria como? É melhor escrever, né? Porque para vocês dizerem o que seria, acho que é mais complicado, né? Então, olhando só para essa daí. Esse valor dentro do módulo teria que ficar, tipo, ou ele seria menor do que 1, ou ele seria Isso. maior do que menos 1. Como é uma desigualdade do tipo, né? Módulo de alguma coisa menor do que uma constante, então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que o x ser maior do que o menos k e menor do que o k. Então, como eu tenho ali módulo de x ao quadrado menos 5x mais 5 menor do que 1, então isso daqui é equivalente ao quê? Ao x ao quadrado menos 5x mais 5 ser menor do que 1 e maior do que menos 1. Concorda? Sim ou não? Sim, professor. E aí você vai ter essa desigualdade aqui para resolver, que é equivalente ao quê? A x ao quadrado menos 5x mais 6 ser maior do que zero. Certo? Aí você vai procurar onde é que essa parábola ela é sempre positiva. Né? Para essa desigualdade aqui. Ó. Essa, a gente chega nisso aqui. Tá certo? E a outra desigualdade, que eu vou destacar aqui em vermelho, ela seria equivalente ao quê? Ao x ao quadrado menos 5x mais 4 ser menor do que zero. Não é isso? Concorda? Sim, professor. E aí vocês resolvem isso daqui, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar ó, se isso daqui tem raízes, que tem, né, que é o 3 e 2. A equação
função quadrática clássica, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 é clássica, essa daqui. As raízes são o 2 e o 3. Então ela vai ser uma parábola assim, né? Tem o 2 aqui, tem o 3 aqui. Ela é uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente aqui ele é positivo. Então, na resolução dessa desigualdade aqui, x tem que ser o quê? X tem que ser menor do que 2 ou maior do que 3. Sim ou não? Sim, professor. Pronto. E nessa daqui eu disse que não ia resolver e acabei que estou resolvendo, né? Mas é bom também. É uma questão a menos na aula de exercício para ser feita, né? Vamos lá. Essa daqui eu já digo a vocês, ó, as raízes são 1 e 4. Beleza? Então, o que, que a gente vai ter? Ó? Eu vou ter aqui novamente ó, uma parábola com concavidade para cima, onde uma raiz é o 1 e a outra raiz é o 4. E aí eu quero que ela seja negativa, então eu vou pegar o que está dentro das raízes. O que está entre as raízes, sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, então o que, que a gente vai ter? Para resumir e fechar a história aqui. Essa desigualdade aqui ela vai ser verdadeira quando o quê? A gente tem aqui o 2. A gente vai ter o 2 e vai ter o 3. E aí eu vou pegar os caras que estão aqui, né? O que é menor do que 2 e o que é maior do que 3. Certo? Que é isso aqui e isso daqui, ó. E para outra desigualdade, x ao quadrado menos 5x mais 4 menor do que 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o número 1, vou ter o 4, deixa eu botar o 4 mais para cá, né? Beleza? E eu vou pegar o quê? O que está no meio, né? Tá certo? Que é isso aqui, ó. Sim ou não? Sim, professor. E aí, ó, como eu quero que as duas desigualdades aqui, ó, essa e essa, elas sejam verdadeiras simultaneamente, então eu tenho que pegar o que está na interseção dessas coisas. Não é isso? Porque essa parte aqui, ó, torna essa desigualdade verdadeira e isso daqui torna essa desigualdade verdadeira. E eu quero que as duas sejam verdadeiras simultaneamente. Então, o que é que vai estar na interseção? Os valores entre 1 e 2 e os valores entre 3 e 4. Isso, está 1 aqui, o 2 aqui, aqui eu vou ter o 3 e aqui o 4. Então, eu vou pegar o que está aqui e o que está aqui. Compreenderam o exemplo? Alguém pode estar se perguntando assim, né? Professor, mas e essa parte aqui? Por que não estaria? Porque nessa parte aqui, ó, você vai ter que uma das desigualdades é verdadeira e a outra não. E a gente quer que as duas sejam verdadeiras simultaneamente. Tá certo? E aí note que nesse pedaço aqui, ó, tanto é verdade uma quanto a outra, né? Compreendido? Compreendido, professor. Pronto, então acho que não tem mais nenhuma dúvida assim com relação à inequação modular não, né? É claro, dúvidas vão surgir agora só quando vocês começarem a fazer os exercícios e aí vai aparecer alguma coisa ou outra que você possa ficar assim, nesse exercício eu acho que fiquei na dúvida de como faz. Mas é coisa que só vai aparecer quando vocês começarem a resolver questões, tá certo? Então vamos agora a um outro tópico que é o seguinte, é a resolução daquela atividade que eu deixei, né, da aula de sexta-feira.
que por 3 pontos não colineares com abscissas distintas, passa uma única parábola, né? Existe uma única função quadrática que passa por 3 pontos. Beleza? Algumas pessoas já me enviaram suas propostas de solução. Pelo que eu vi, tem pelo menos 2 pessoas fizeram corretamente, certo? E vamos lá. Ó. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar aqui 3 pontos. Do plano, certo? E eu vou supor que x1, x1, x2 e x3 são distintos, né? Porque eu tenho que as abscissas são distintas, né? Então, vamos fazer a seguinte conta. Eu quero encontrar uma função quadrática, ou seja, uma função da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, satisfazendo o quê? Eu quero que f de x1 seja igual a y1, f de x2 seja igual a y2 e f de x3 seja igual a y3. Beleza? Tranquilo? Só que, o que é que significa isso daqui? Isso significa dizer, então, que a vezes x1 ao quadrado mais b vezes x1 mais c, isso daqui é igual a y1, certo? Por causa dessa equação aqui. A outra equação vai ser a vezes x2 ao quadrado mais bx2 mais c igual a y2, por causa dessa aqui. E eu vou ter uma outra equação que é ax3 ao quadrado mais bx3 mais c igual a y3. Então vamos nos concentrar nisso aqui agora. Qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a ideia aqui, ó? Qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou pegar essa equação aqui que eu vou chamar de equação 1. Aqui, equação, bota assim, equação 1, equação 2 e equação 3. Eu vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Vou colocar o resultado aqui. E vou fazer também a equação 3 menos a equação 1. O que a gente vai obter? Ó? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar no seguinte, em A que multiplica x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, mais b vezes x2 menos x1, igual a y2 menos y1. Tá certo? Porque, ó, note que eu vou poder colocar a letra A em evidência, né? Vou poder colocar a letra B em evidência. E a letra C ela vai cancelar, né? Quando eu faço a subtração entre as equações. Quando eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou obter A que multiplica x3 ao quadrado menos x1 ao quadrado mais b vezes x3 menos x1. E isso daqui é igual a y3 menos y1. Tá certo? Certo. Agora, o que acontece? Ó? Isso daqui está nos dizendo que... Vou reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Ó. Eu vou fatorar essa parte aqui, né? Porque como eu tenho uma diferença de quadrados, toda diferença de quadrados ela é igual ao quê? Ao produto da soma pela diferença, né? Então vai ficar assim. A que multiplica x2 mais x1 vezes x2 menos x1 mais b vezes x2 menos x1 igual a y2 menos y1. E na outra equação eu vou ter x3 mais x1 vezes x3 menos x1 mais b vezes x3 menos x1 igual a y3 menos y1. Concordam? Estão acompanhando a conta aí, né? Sim, professor. Então, daqui o que acontece? Ó?
Como a gente está supondo que x3, x2 e x1 são todos distintos, então x3 é diferente de x1 e x2 também é diferente de x1, sim ou não? Sim, professor. Então, esse cara aqui ele é diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero, certo? Isso aqui também é diferente de zero, diferente de zero. Então, isso significa dizer que eu posso dividir essa equação aqui nos dois lados por x2 menos x1, sim ou não? E nessa outra equação aqui eu posso dividir os dois lados por x3 menos x1, né? Sim, professor. Sim, E aí professor. quando eu fizer isso, eu vou obter o quê? Ó? Eu vou obter da primeira equação que a que multiplica x2 mais x1 mais b é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E da segunda equação eu vou deduzir que x3 mais x1 mais b é igual a y3 menos y1 dividido por x3 menos x1. Tá certo? Beleza? E Beleza. aí, isso daqui é uma equação que eu vou chamar de equação 4 e aqui equação 5. O que que a gente faz agora? Concordam que daqui eu consigo extrair qual é o valor de A? Sim. Sim, professor. Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a equação 5 menos a equação 4. O que que vai dar? Quando eu fizer essa equação de baixo menos a de cima, o B vai cancelar, tá certo? E aí eu vou ficar com o quê? Com A que multiplica quem? Multiplica x3 mais x1 menos x2 mais x1. E isso daqui é igual ao quê? Aí vamos lá. Eu vou pegar esse cara menos o de cima, né? Que vai ser y3 menos y1 dividido por x3 menos x1 menos y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E aqui dentro, ó, se você observar bem, você vai ter ó, o x1 cancelando com o x1, né, por causa desse sinal de menos. E o que é que vai sobrar? Eu vou ter X3 menos A, X2. exatamente, certo? Eu vou ter isso daqui. Então, só para não ter que escrever ele de novo, então, toda essa parte aqui é igual a x3 menos x2. E, portanto, quem é o valor de A? O valor de A vai ser igual a 1 sobre x3 menos x2, que multiplica essa diferença aqui. Certo? Beleza? Tranquilo, E, professor. e aqui, ó, veja só. Então, a gente conseguiu determinar qual é o valor de A, né? Uma vez que você sabe qual é o valor de A, você faz o quê? Substitui esse valor de A aqui, né, em qualquer uma dessas equações, para determinar o valor de B. Sim ou não? Sim, professor. Sim. Pronto. Aí, determinado agora os valores de A e os valores de B, você substitui em qualquer uma dessas equações aqui para obter o valor de C. Tá certo? Eu não vou fazer o desenvolvimento dessas expressões aqui, porque vocês já devem ter notado que não vai dar uma coisa muito bonitinha, né? Mas o importante aqui é você ver que, supondo que x1, x2 e x3 são todos distintos, eu consigo fazer toda essa conta aqui e calcular um único valor para A, não é? Sim, sim. Certo? Se esse valor de A ele é único, então concorda que o valor de B vai ser único também? Porque quando Sim. você substituir o valor de A, aqui não vai ter como ter dois valores de B distintos, né? E aí, determinados valores de A e B são únicos, o valor do C também vai ser único, né? Então, de certa forma, o que a gente acabou de provar? Que existe um único valor de A, um único valor de B e um único valor de C, certo?
um único valor de A, de B e de C, de modo que essa função aqui, ela satisfaz a essas três condições aqui, tá certo? Concordam? Sim, Agora, por professor. que eu falei por enquanto assim? Por que eu disse que existe uma única função nesse formato satisfazendo essas condições e eu não disse que essa função aqui necessariamente é quadrática? Porque para ela ser uma função realmente quadrática, o que é que você precisa ter? A diferente de zero. Exatamente, esse cara aqui ele tem que ser diferente de zero. E se a gente observar o que está aqui, no valor de A, o que a gente precisa ter para garantir que esse valor de A é diferente de zero? Eu preciso ter que essas duas coisas aqui, elas não sejam iguais, concordam? Sim. Sim. Aí vamos observar, ó. Vamos imaginar qual seria a condição para essas duas coisas serem iguais. Aí vamos fazer um gráfico aqui. Eu vou colocar os pontinhos assim, certo? Eu vou supor que x1 é menor do que x2 e x2 é menor do que o x3. Beleza? Aí eu vou colocar aqui o ponto, o y1. Vou colocar aqui o y2. E vou colocar o y3 aqui um pouco mais para cima. Então, esses são os nossos pontos, né? Primeiro, vamos observar o que significa essa razão aqui. Note que essa razão, ela é igual a esse comprimento aqui, dividido por esse comprimento aqui, né? Aí, quando você olha esse triângulo retângulo aqui, ó, ela é a tangente desse ângulo, sim ou não? Sim. E nessa outra razão aqui, o que é que você tem? Ela é esse comprimento todo aqui, desculpe, é esse comprimento aqui dividido por esse daqui, sim ou não? Então ele é a tangente desse Sim. outro ângulo aqui, ó. Beleza? Então o que acontece, ó? Se esses dois números aqui fossem iguais, então essas razões aqui, elas seriam iguais, né? E isso estaria me dizendo o quê? Que esses dois triângulos, eles são o quê? Semelhantes, né? Semelhantes, né? Porque, Semelhantes. porque Os congruentes têm congruência que ser exatamente igual. teria que ter as mesmas medidas, tá certo? Na semelhança não, né? Sim ou não? Sim, Sim, professor. professor. Pronto. Então, ó, se esses dois números fossem iguais, os dois triângulos eles teriam que ser semelhantes. Sendo semelhantes, esse ângulozinho aqui, deixa eu desenhar de vermelho. Esse ângulo aqui e esse, eles deveriam ser iguais. E se esses dois ângulos eles fossem iguais, esses três pontos aqui, ó, eles estariam ao longo de uma mesma reta. Que não é o caso do que eu desenhei, né? Porque eu desenhei de propósito, certo? Para que eles não pertencessem a uma mesma reta, ou seja, eles não fossem colineares. Compreendido? Então, por que eu estou comentando isso? Porque aquela hipótese da atividade de que os três pontos eram não colineares é justamente para que você não tenha esses dois caras iguais. E, portanto, o seu valor de A seja diferente de zero, compreenderam? E, consequentemente, essa função que você acabou de calcular os valores de A, B e C, ela realmente seja uma função quadrática. Compreenderam a ideia? Perfeitamente, professor. Sim, professor. Então, ó, quando a gente coloca certas hipóteses em uma atividade, é porque aquelas hipóteses elas devem ser usadas, certo? Para a conclusão da atividade. Beleza? Claro, Certo. é uma coisa, é um raciocínio assim, meio elaborado, né, de você primeiro calcular que A ele é igual a isso
E a partir disso, você fazer essa análise de onde é que entra a hipótese de não colinearidade dos pontos. Onde é que entra essa hipótese, né? É uma coisa bem elaborada aqui de se concluir, né? Não é um raciocínio tão fácil de você ter. Eu concordo. E, inclusive, assim, é normal que quem fez a atividade não tenha chegado nesse nível de observação. Não tem problema. Tá certo? Até porque o propósito da atividade, quando eu passei, era apenas para que, primeiro, vocês tentassem resolver por conta própria, para depois vocês vissem a minha solução e essa discussão que eu fiz a respeito do A. Beleza? Certo, professor. Professor, Diga aí. também tinha como usar a regra de Kramer, né? Para mostrar que esse sistema de equação é possível e determinado. Sim, Só poderia que, ser sim, porque, pronto, para quem já está pensando assim de forma mais adiantada, isso daqui é um sistema linear que pode ser escrito assim, né? Você tem a matriz x1 ao quadrado, x1, 1, x2 ao quadrado, x2, 1, x3 ao quadrado, x3, 1, multiplicado por A, B e C, e igualado com y1, y2, y3. Não é isso? Sim, sim. perfeito. Certo? Aí tem uma coisa, ó, que é a seguinte: se o x1, x2 e x3, se eles forem distintos, essa matriz que está aqui é uma matriz que tem determinante diferente de zero. Porque, na verdade, ó, essa matriz aqui é uma matriz que a gente chama de matriz de Vandermonde. Matriz de Vandermonde. Se eu não me engano, é assim que se escreve. É quase Valdemort. Como é o nome do. Como é o cara lá, o vilão do Só dando Voldemort. Valdemort. Harry Potter. Pronto, mas não é isso, certo? É matriz de Vandermonde. Então, ó, o determinante dessa matriz aqui, a gente consegue provar que ela é isso aqui, ó. Ela é igual a x1 menos x2 vezes x1 menos x3 vezes x2 menos x3. Certo? Dá para provar isso. E aí o que acontece? Se os três caras forem distintos, então isso é diferente de zero, isso é diferente de zero e isso daqui é diferente de zero. Certo? Então, se o determinante dessa matriz é diferente de zero, então ela tem uma matriz inversa. Né? Se eu chamar essa matriz aqui de A, então vai existir a matriz inversa e, portanto, a solução do seu sistema ela pode ser calculada assim. O A, B e C vai ser igual a inversa dessa matriz, multiplicando y1, y2, y3. Agora, calcular essa inversa, aí é outra história. Certo? E a outra forma de resolver é isso que você falou, acho que foi João Jacome. Pronto, que é a questão de usar a regra de Kramer, né? Na regra de Kramer, o que é que você faz? Na hora de calcular o valor do A, você vai pegar, vamos lá, né? O A é a primeira coordenada aqui, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar essa matriz, substituir a primeira coluna por esses caras aqui, certo? Eu não vou escrever aqui. Aí vai calcular o determinante e vai dividir esse determinante pelo determinante da matriz A, certo? Vamos chamar essa matriz de A mesmo, né? Aí você vai ter o valor da primeira variável. Aí para calcular o valor da segunda variável, você faz o quê? Você vai pegar a segunda coluna, substituir por esse cara, certo? Vai calcular o determinante da matriz que aparece e vai dividir novamente pelo determinante de A, onde há essa matriz aqui. E para calcular o valor do C, mesma coisa, você vai pegar essa última coluna aqui, substituir por esse cara aqui, isso vai lhe dar uma matriz que você vai calcular o determinante e depois vai dividir pelo determinante da matriz A.
Beleza? dá pra ver que o C vai ser uma coisa mais feia que tem. Vai ser a coisa mais horrorosa que tem aí, né? Esse é um negócio triste. Professor, Diga aí. inclusive, depois que eu enviar aquela solução, quer dizer, antes eu estava tentando nesse método aí, eu basicamente desafiei a provar por absurdo que todos esses quatro determinantes devem ser distintos de zero. E num dos determinantes eu usei justamente a condição de que, como os pontos são não colineares, então não pode ter uma razão entre y e x que é igual a outra razão entre y e x. Isso, isso. A não colinearidade aqui, ó, vai ser, sabe o quê? Quando você substituir essa primeira coluna por essa, e aí você vai usar a regra de Cramer para calcular o valor de A, esse determinante que aparece aqui em cima, a não colinearidade vai implicar que esse determinante aqui é diferente de zero. Perfeito, foi esse um dos casos que Isso. eu usei para determinar por Já, absurdo. já os outros, já no cálculo dos outros, pode ser zero sim, não tem nenhum problema. Só esse daqui que, claro, não pode ser zero, né? Esse daqui vai ser diferente de zero porque o x1, x2 e x3 são diferentes. Esse daqui em cima, no cálculo do A, ele vai ser diferente de zero pela não colinearidade. Já os outros pode ser igual a zero sem problema nenhum. Tá certo? Não tem nenhum problema. Tranquilo? Certo. Compreendido aí a atividade, né? Claro, não era uma coisa simples, né? Mas o objetivo era que vocês queimassem a mufa aí, queimassem o juízo pensando a respeito dela antes de eu resolver. Então agora vamos ao tópico que nos interessa começar hoje, que é polinômios. Certo? Agora a brincadeira começa a ficar boa. Pelo menos do meu ponto de vista. Vamos lá. Algumas observações antes de eu começar a falar sobre polinômios. Esse daqui é o volume 6 do livro. Da coleção, na verdade, né? Não é do livro. Esse é o volume 6 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Neste livro, reparem que ele fala sobre números complexos, sobre polinômios e equações, certo? No caso, equações aqui que ele vai tratar é de equações polinomiais. Então, o livro trata de números complexos, que é um assunto que a gente vai ver apenas na terceira unidade. Beleza? Que a gente vai estudar números complexos depois que eu falar sobre funções trigonométricas e tal, porque tem umas coisinhas que tem a ver com números complexos. Então, o que acontece? Esse livro, ele começa no seu capítulo 1 falando sobre números complexos. Para no capítulo 2 ele falar sobre polinômios. Então, qual é a adaptação que a gente vai fazer aqui, ó? Toda vez que ele se referir a números complexos, quando estiver tratando de polinômios, a gente vai considerar números reais, certo? Porque polinômios para ele aqui, ele vai tratar de polinômios com coeficientes sendo números complexos. A gente vai estudar, por enquanto, polinômios cujos coeficientes são números reais, beleza? Porque ele diz assim, ó, dada a sequência de números complexos A0, A1, A2, AN, consideremos a função f de C em C, que é o conjunto dos complexos, certo? Dada por essa expressão aqui. Então, qual é a modificação que a gente vai fazer? Como eu quero tratar de polinômios cujos coeficientes são números reais, e eu quero falar de funções polinomiais como funções reais, a gente vai pegar, ao invés de uma sequência de números complexos, eu vou pegar uma sequência de números reais, beleza? Então, dado números reais aí, a gente vai pensar na função polinomial, uma função polinomial como sendo uma função de R em R, dada por essa expressão aqui, tá certo?
E aí essa função aqui a gente vai chamar, como eu já até falei, né, de função polinomial. Beleza? Ou simplesmente de um polinômio associada, a polinômio associado a essa sequência de números aqui, tá certo? Tranquilo? Entendido a modificação aí? Sim, professor. Então, toda vez que ele se referir a números complexos aqui, a gente vai dar uma tela branca na nossa cabeça e preencher essa tela branca com números reais, tá certo? Eu podia falar tela azul, né? Mas tela azul é pane, né? Eu não quero que dê pane na cabeça de vocês. Eu só quero que vocês esqueçam que a gente está falando de números complexos nesse momento aqui e trate tudo como números reais. Beleza? Sim ou não? Sim, professor. Então vamos lá. Então, dados aí, por exemplo, esse polinômio, aqui é só questão de reconhecer quem são os coeficientes, né? Tá certo? O termo constante é o que a gente vai ficar chamando de A0. Aquilo que estiver multiplicando x é o que a gente vai chamar de A1. O que estiver multiplicando x ao quadrado é o que vai ser o A2 e assim por diante. Beleza? Isso é importante porque quando você olha para uma expressão como essa daqui, por exemplo, se você quiser dizer quais são os coeficientes desse polinômio, quais são os coeficientes dele aí então? Vai ser o A0 é 1, o A1 quanto que vale? Ele vai valer 0 por quê? Porque como a expressão, a potência 1 de x não está aparecendo, é porque na verdade o que está acontecendo ali é que a potência x, a potência 1 do x, ela está multiplicada por 0, né? Como se tivesse 0 vezes x, tá certo? Do mesmo modo, é como se eu tivesse também o 0x ao quadrado e 0x ao cubo. É por isso que os coeficientes A1, A2, A3 são iguais a 0. Beleza? E o A4, que é o coeficiente do x à quarta, ele é igual a 7. Beleza? Então esse exemplo aqui é só para a gente reconhecer e identificar os coeficientes aí, tá certo? Então, aqui vem uma definição agora que é a seguinte, ó, considere este polinômio, ou essa função polinomial. Dado um número, aqui ele está falando complexo, mas a gente vai considerar um número real, certo? Dado um número real A e um polinômio f de x dado dessa forma aqui, o valor numérico de f em A é o quê? Chama-se valor numérico de f em a imagem de A pela função f, ou seja, o f de A. Tá certo? E aí como é que a gente calcula f de A? Você coloca no lugar do x o valor de A e faz todos os cálculos que forem necessários fazer aí, tá certo? Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Ele segue aí com um exemplo, pegando esse polinômio e calculando, por exemplo, f de 2, f de menos 1. E aqui ele está fazendo f de 1 mais i porque, como eu disse, né? Nesse capítulo ele está levando em consideração que ele já falou sobre números complexos antes, mas a gente não. Compreendido aí o que é o valor numérico de um polinômio aplicado num ponto? Sim, professor. Simples, né? Não é nada que vocês já não soubessem fazer. Então, agora a gente tem um próximo tópico aqui, uma próxima sessão, que diz respeito a o que significa dois polinômios serem iguais, certo? Mas antes disso, ele vai definir o que significa um polinômio ser nulo. O que é o polinômio nulo? A gente vai dizer que um polinômio é nulo quando isso daqui for verdade, tá certo? Beleza? E quando o polinômio é nulo, a gente vai dizer isso aqui, ó, que f é igual a 0. Certo? Então, um polinômio ele é nulo se e somente se f de x é igual a 0 para todo x pertencente ao quê?
Reais. Aos reais, porque a gente está considerando os reais por enquanto, certo? Então, primeiro teorema aí com relação a isso é o seguinte, ó. Se você tiver uma expressão para o seu polinômio, certo? Se por acaso ele é o polinômio nulo, então ele vai ser o polinômio nulo se e somente se todos os coeficientes que aparecerem ali, eles forem iguais a zero. Esse resultado ele vai ser bastante importante quando a gente estiver falando de equações polinomiais. Porque numa equação polinomial, você vai ter em geral o quê? Uma igualdade entre dois polinômios. E a partir da igualdade entre dois polinômios, você vai obter uma relação entre os coeficientes e resolver essas relações aí significa resolver a equação polinomial, certo? De um modo geral, digamos assim. Beleza? Mas para a gente chegar na igualdade entre polinômios, primeiro a gente tem que saber o que significa um polinômio ser nulo, que é isso daqui, tá certo? Beleza? Então nós temos duas coisas. Ó. Primeiro, se os coeficientes forem todos iguais a zero, então é claro que o polinômio vai ser nulo, né? Porque se todo mundo é igual a zero, então a expressão do polinômio fica assim. E note que nessa expressão aqui, para qualquer número real x que você colocar, é claro que o resultado aqui vai dar zero, né? O problema aqui agora é o seguinte: se o polinômio é nulo, por que é que os coeficientes são iguais a zero? Aí é onde vai aparecer a seguinte coisa. Ó. Suponha que o polinômio é nulo, né? Se ele é nulo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar n mais 1 números reais distintos e vou substituir no polinômio. Como o polinômio é nulo, então eu sei que isso daqui vai dar zero, que o próximo cara aqui também vai dar zero, o próximo vai dar zero e assim por diante, tá certo? E suponha que alfa 0, alfa 1, alfa 2, até o alfa n sejam todos distintos. Beleza? Daí o que vai acontecer? Ó? Esse sistema que aparece aqui, isso aqui é um sistema linear, cujas variáveis do sistema são A0, A1, A2 até AN, que são os caras que eu quero provar que são iguais a zero, tá certo? E esse aqui é um sistema que tem n mais uma variáveis e n mais uma equações. Esse tipo de sistema vocês vão estudar mais detalhadamente ao longo da disciplina Álgebra Linear 1, no próximo semestre. Tá certo? Claro, para aqueles que passarem em geometria analítica, o que eu imagino que vão ser todos, né? Certo? Então, o que acontece? Né? Diga assim, nem que seja na fé, mas vai. Mas tem que estudar. Então, vamos lá. Aquele sistema, deixa eu voltar nele aqui. Esse sistema, ele pode ser reescrito, deixa eu ver se ele vai caber aqui. Cabe. Ele pode ser reescrito dessa forma aqui, ó. Como sendo 1, 1, 1, alfa 1, desculpe, x, 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 deixa eu ver, não, é os alfas mesmo, né? São os alfas. Vai aparecer alfa, isso mesmo, alfa 0, alfa 1 até alfa n, depois alfa 0 ao quadrado, alfa 1 ao quadrado, alfa n ao quadrado e assim por diante. Isso daqui multiplicado por A0, A1, A2 até AN, e isso daqui igualado a 0, 0, 0.
Beleza? Concordam que dá para reescrever esse sistema dessa forma? Isso é parecido com aquilo que a gente tinha feito aqui, ó. Eu já apaguei, né? Com aquilo que eu tinha feito aqui, que eu falei de matriz de Vandermonde e etc. Lembram? Devem lembrar, né? Eu falei disso agora há pouco. Então, aqui dá para fazer o mesmo tipo de coisa, ó. E aqui, novamente, essa matriz que aparece aqui é uma matriz que a gente chama de matriz de Vandermonde. Só que lá a matriz ela era 3 por 3. Aqui é uma matriz n mais 1 por n mais 1, certo? N mais 1 por n mais 1. Mas é uma matriz de Vandermonde também. O que caracteriza a matriz de Vandermonde é que as coisas que aparecem aqui são o quê? Uma coluna de uns, uma coluna com certos números aqui, e depois esses mesmos números começam a aparecer, ó, só que com potências crescentes, né? Por exemplo, aparece eles com potência 1, com potência 2, com potência 3, 4, 5 e assim por diante. Tá certo? E essa é a matriz quadrada. Essa é a matriz de Vandermonde. Que no caso daria para dizer que a primeira coluna, que é só 1, também seria A potência zero, né? números com potência 0. Isso, exatamente. Poderia pensar dessa forma também. Tá certo? Aí o que acontece? É uma matriz de Vandermonde, o determinante dela sempre vai ser o quê? O produto das diferenças entre esses caras aqui, 2 a 2. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ele vai aparecer alfa 0 menos alfa 1, vai aparecer alfa 0 menos alfa 2, até alfa 0 menos alfa n, vezes o que mais? Vezes alfa 1 menos alfa 2, alfa 1 menos alfa 3, alfa 1 menos alfa n, vezes o que mais? Aí apareceria alfa 2 menos alfa 3, alfa 2 menos alfa 4 e assim por diante. Compreenderam qual é a lógica do determinante de uma matriz de Vandermonde? Até que no último termo aqui, no penúltimo termo, você vai ter o quê? Alfa n menos 1 menos alfa n e pronto. Tá certo? Compreenderam como é que você calcula o determinante de uma matriz de Vandermonde? Eu não estou provando isso, né? Essa é uma coisa que, claro, se houver tempo e der para fazer durante a disciplina de álgebra linear, aí o professor que estiver dando álgebra linear pode ser que ele prove isso, certo? Pode ser, não necessariamente ele vai fazer isso, porque o foco da disciplina é um outro que, enfim, pode não dar tempo de fazer esse tipo de coisa, mas matriz de Vandermonde, determinante, você calcula desse modo, tá certo? Daí o que acontece, ó? Se esses números aqui, se eles forem todos diferentes, a matriz de Vandermonde vai ter determinante diferente de zero, tá certo? Se ela tem determinante diferente de zero, então essa matriz que aparece aqui, vou chamar essa matriz de A, ela vai ter uma matriz inversa. Essa é uma coisa que vocês vão ver demonstrado lá no curso de álgebra linear. Tá certo? E aí, se essa matriz tem inversa, então esse sistema aqui ele vai ter uma única solução. E a solução vai ser dada pelo quê? Por A0, A1 até AN igual a A menos 1 vezes 0, 0 até o 0. E isso daqui vai nos dar 0, 0, 0, ou seja, todos esses caras aqui ó, são iguais a zero. Okay? A igualdade entre dessas duas coisas aqui vai implicar que A0 vale 0, A1 também vale 0, A2 também vale 0 e assim por diante. Beleza? Beleza. Essas são coisas que a gente não vai provar aqui na disciplina, mas assumam isso como verdadeiro, pelo menos, para seguir aqui na argumentação. Tá certo? Claro, dá para provar de algum outro jeito, usando indução matemática e tal. Dá para fazer também, mas eu não quero gastar muito tempo fazendo a prova disso aqui. Certo? Porque o que nos interessa é
se eu pegar alfa 1, alfa 2, alfa 3 até alfa n todos distintos, se eu aplicar na minha função f sabendo que ele é a função nula, então cada uma dessas equações aqui vai dar zero, cada uma dessas coisas vai dar zero, certo? E aí naquele sistema linear vai aparecer uma matriz que a gente chama de matriz de Vandermonde, está escrito aqui, ó. E aí se todos os caras são distintos, essa matriz ela tem determinante diferente de zero, o sistema vai ter uma única solução, que é a solução que a gente chama de solução trivial, que é as variáveis do sistema serem todas iguais a zero. Beleza? Então, o que a gente provou agora? Que se esse polinômio aqui ele é o polinômio nulo, então necessariamente todos os coeficientes desse polinômio são iguais a zero. Tá certo? E aqui tem a definição agora do que significa dois polinômios serem iguais. Aí ele define aqui antes, né, dessa forma, que é o quê? Dois polinômios f e g serão iguais se ocorrer a igualdade, né, entre f de x e g de x para todo x pertencente a R. Tá certo? Mas isso daqui, assim... Poxa, então para eu ver se dois polinômios são iguais, eu vou ter que calcular o valor do polinômio, dos dois polinômios para cada x real. Eu vou ter que fazer isso em todos os infinitos números reais? Óbvio que não, certo? E aí, por que que não? Porque a gente vai ter um teorema que diz uma forma melhor de fazer isso. Se você tem dois polinômios, certo? Se você tem dois polinômios com a mesma quantidade de coeficientes, tá certo? Tranquilo? Se eles têm a mesma quantidade de coeficientes, então os dois polinômios serão iguais se e somente se os coeficientes correspondentes às potências de x que têm, né, o mesmo valor de potência, esses polinômios, esses coeficientes são iguais. Tá certo? Tipo, os dois polinômios vão ser iguais se o A0 é igual ao B0, se o coeficiente de x de cada um deles é o mesmo, se os coeficientes de x ao quadrado são os mesmos, se os coeficientes de x elevado a n são os mesmos. Tá certo? Bem simples, né? Então, uma aplicação disso aí, aqui vai ter a demonstração, que basicamente é o quê? Se os coeficientes são iguais, então essas diferenças aqui são iguais a zero e, portanto, cada uma dessas coisas é igual a zero, né? Diga. Aonde? Qual? Eu não entendi. Você está falando desse símbolozinho aqui? Não, o de baixo. Ainda não saquei. Ah, isso aqui? Achei do somatório. Ah, sim. É o símbolo de somatório. Deixa eu comentar aqui o somatório. É que eu esqueci que vocês poderiam nunca ter visto isso, né? O somatório ele é uma notação para a seguinte coisa. Ó. Isso daqui significa que você vai somar esses caras, onde um certo índice vai variar do número 1 até o número n. Isso daqui basicamente é para a gente resumir a seguinte coisa. A1 mais A2 mais A3 mais AN. Tá certo? Beleza? Isso é só uma anotação para esse tipo de coisa. Essa é uma anotação que a gente vai usar de vez em quando também, inclusive usar aqui justamente na parte de polinômios. Mas depois eu comento mais coisas sobre o somatório, certo?
Então vamos lá. Aqui tem só a demonstração, né, do porquê que é verdade, que se os dois polinômios são iguais, então os coeficientes são iguais. Eu vou omitir os comentários sobre essa demonstração aqui, certo? Ué, ele não fez nenhum exemplo aqui não de igualdade de polinômios? Fez não, né? Não fez não. Mas tem nos exercícios aqui, né? Deve ter algum exercício resolvido com isso, né? Por exemplo, aqui, ó, questão F77. Você tem dois polinômios, f e g, e aí ele quer saber qual é a condição para que se tenha os dois polinômios iguais, ó. Certo? Então, o que é que você precisa ter? O coeficiente de x ao quadrado de um tem que ser igual ao coeficiente do x ao quadrado no outro, sim ou não? Sim, professor. E aí, nesse caso aí, o que é que você teria? Você teria que a menos 1 tem que ser igual a 2a, não é isso? Qual é a outra coisa? O b vai ter que ser igual a 2b. Todo mundo consegue ver aí? Que é o coeficiente do x, né? O coeficiente do x aqui, ó, em um é b e no outro é 2b. Então eu preciso ter b igual a 2b. E a outra coisa é c igual a menos c. Sim ou não? Sim, professor. Então daqui o que a gente vai ter? Dessa primeira equação, nós vamos ter a igual a menos 1. Concordam? Sim. sim. Dessa segunda equação aqui, a gente vai ter o quê? B igual a zero. E dessa aqui, C igual a zero. Então, essa aqui é a condição que a gente precisa ter sobre os valores de A, B e C para que esses dois polinômios aí sejam iguais, tá certo? E por que eu fiz essa comparação entre os coeficientes, né? Do x ao quadrado de um com x ao quadrado do outro, por causa do teorema, né? Que o teorema nos diz o quê? Que dois polinômios serão iguais se os coeficientes correspondentes forem iguais, né? E o que eu digo correspondentes aqui é os coeficientes dos x que têm a mesma potência, né? Beleza? Beleza. Professor, Diga. uma pergunta meio besta, mas tem como dois coeficientes de graus diferentes serem iguais? Não. Isso é, inclusive, definição, né? A definição é justamente que os coeficientes dos termos de mesmo grau, como você falou, é que devem ser iguais. Certo? Certo, perfeito. E vamos a mais coisas aqui. Operações com polinômios. A primeira operação que a gente vai ver aqui é a adição de polinômios. Certo? A adição de polinômios. Como é que a gente faz para somar dois polinômios? Deixa eu ver se ele comentou alguma coisa aqui antes sobre... Não, ele vai falar de grau depois mesmo. Pegue aqui dois polinômios, ó, que têm a mesma quantidade de coeficientes, certo? Com a mesma quantidade de coeficientes. Tá certo? Então, como é que a gente faz para somar dois polinômios? A soma de dois polinômios vai ser um polinômio dado dessa forma aqui, ó, onde a gente vai somar os coeficientes correspondentes. Eu vou somar aqui o A0 com o B0, vou somar o A1 com o B1, certo? Ou seja, basicamente é você somar os termos constantes, somar os caras correspondentes a x, certo? Somar os caras correspondentes a x ao quadrado e assim por diante. Pronto. Só isso. Tá certo? E aí um exemplo, ó. Somar esses dois polinômios. Então você vai fazer 4 mais 5 para obter o termo constante da soma.
vai fazer aqui, ó, o 3x. Como aqui não tem nenhuma potência de x, né? É como se eu estivesse somando o 3 com o zero, né? Porque nesse polinômio aqui, qual é o coeficiente correspondente ao x? Zero, certo? Então, 3 mais zero, por isso que é o que está aqui, ó. Inclusive, ele escreveu os dois polinômios dessa forma, para que eles tenham a mesma quantidade de coeficientes, tá certo? E aí é só somar os coeficientes correspondentes, né? Bem simples, né? Não tem muito o que ficar comentando sobre a soma de polinômios, não, né? Concordam? A menos que alguém tenha alguma dúvida sobre como somar polinômios. Alguém tem? Tudo tranquilo. Então, aqui tem algumas propriedades com relação à soma de polinômios, que é o seguinte, ó. A soma de polinômios, ela é associativa, ela é comutativa, ela tem elemento neutro e tem inverso aditivo. O que é o elemento neutro na soma de polinômios? O elemento neutro vai ser o seguinte, ó, vai ser um polinômio cujos coeficientes têm sinal oposto ao do polinômio original. Vamos ver um exemplo, ó, que é o seguinte, por exemplo, se eu pegar um polinômio p de x como sendo 2 menos 4x mais 5x ao quadrado menos 13x à quarta. O que é o oposto? Eu circulei ali elemento neutro, mas é o oposto aditivo que eu quero, né? Qual que é o polinômio q de x, que quando somado com o polinômio p de x, o resultado vai ser polinômio nulo? Qual que é o polinômio q de x? Esse polinômio q de Menos de x. esse polinômio q de x é justamente isso que você falou. É o polinômio que a gente vai chamar de menos p de x. Como que é esse polinômio? Ele é o mesmo que está aqui, mudando o sinal dos coeficientes, certo? Beleza? Aí o que acontece? Quando você somar esse polinômio com este polinômio aqui, o resultado vai ser o quê? 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais o quê? Eu já vou ter o 0x ao cubo porque eu tenho 0x ao cubo nos dois, né? E vou ter ainda 0x à quarta, né? Quem é isso daqui? Polinômio nulo. Beleza? Então, é fácil entender o que é o oposto, o inverso aditivo de um polinômio, certo? E quem que é o elemento neutro no caso da soma de polinômios? Ou seja, qual que é o polinômio? Qual que deve ser o polinômio que quando somado ao polinômio p de x, o resultado seja o próprio polinômio p de x? O polinômio nulo. Que polinômio é esse? Exatamente, é o polinômio nulo, tá certo? Então, na soma de polinômios, além da soma ser associativa, comutativa, ela tem um elemento neutro, que é o polinômio nulo, e todo polinômio possui um inverso aditivo, tá certo? No sentido em que eu dei no exemplo que eu fiz, tá certo? Tranquilo, né? Aqui só está a demonstração dessas propriedades, que são demonstrações que a gente não precisa se preocupar com elas demais assim, tá certo? São simples as demonstrações, mas eu não quero concentrar tempo da aula fazendo a prova disso, certo? Vocês lendo essa demonstração, vocês conseguem entender, imagino que consigam entender perfeitamente bem. Caso não entendam e tenham alguma dúvida, podem perguntar depois. Mas primeiro deem uma olhada. Tá certo? Tá certo, professor. Então, aqui a gente tem agora uma outra operação, que é a subtração de polinômios. Beleza?
A subtração nada mais é do que toda subtração nada mais é, na verdade, do que uma soma. Certo? O que a gente chama de subtração, na verdade, ela é definida a partir de uma soma. Que é o quê? Se você tem um certo polinômio f e um polinômio g, o que é a diferença entre f e g, denotado por f menos g? Vai ser o polinômio dado desse modo aqui. Certo? O que é que você vai fazer? Já que eu quero fazer f menos g, eu vou então obter quem é o inverso aditivo de g. Aí, calculado o inverso aditivo de g, eu vou somar ele com o polinômio f. E é assim que é definida a diferença. É igual a diferença entre dois números reais. Como que a gente definiu a diferença entre dois números reais? Como sendo x mais o inverso aditivo do y, sim ou não? Sim, professor. Certo? Então, essa é a ideia no caso de polinômios também. Subtrair dois polinômios, na verdade, é você pegar o oposto aditivo de um e somar com o outro. Pronto. Tá certo? Eu acho que não precisa nem exemplo, né, para esse caso aqui. Subtração. Como é que você pode raciocinar na hora de fazer subtração? Vamos ver um exemplo aqui, para não dizer que não foi feito. Como é que eu faria para subtrair o polínômio de cima pelo de baixo? Ou seja, como é que eu faria para calcular a diferença entre esses dois polinômios aqui? O que é que você pode fazer? Você primeiro vai calcular quem é o oposto aditivo ou inverso aditivo do que, né? Que vai ser quem? Esse polinômio aqui, sim ou não? E aí agora você faz a soma desses dois, que no caso aqui vai ser menos 1, menos 14x, mais 5x ao quadrado, mais 4x ao cubo, menos 13x à quarta, menos 5x ao cubo. Ou menos 5x à quinta. Sim ou não? Perfeito, professor. Pronto. Então, feita aí a subtração. Agora, a gente começa a talvez complicar um pouco mais, que é fazer a multiplicação de polinômios. Certo? Essencialmente, a multiplicação entre dois polinômios é uma espécie de aplicação da propriedade distributiva. Certo? Mas, de qualquer forma, aqui vocês encontram uma definição formal do que é o produto de dois polinômios, né? Dados os polinômios f e g, como é que ele calcula o produto fg dos dois polinômios? Vai ser um polinômio que a gente vai denotar assim. Ele vai ter esse formato aqui e como que são calculados os coeficientes desse polinômio. E aí é onde está o problema. Olha como que são os coeficientes. Certo? Então, ó, o termo constante do produto é o produto dos termos constantes dos dois polinômios, tá certo? Quem é o coeficiente de x no polinômio produto? Vai ser o quê? Ó, vai ser o A0B1 com A1B0, né? Quem vai ser o coeficiente do x ao quadrado? Ó como começa a ficar um pouco mais complicado calcular esses coeficientes, né? De uma maneira geral, a gente pode dizer que o cálculo desses coeficientes aqui, ó, é determinado por essa expressão aqui usando somatório, ó. Certo? E aí vamos observar, por exemplo, se eu quiser calcular qual que seria o coeficiente C3, né, o coeficiente do x ao cubo no polinômio produto. Se eu quisesse determinar quem que vai ser. Se eu usar essa expressão aqui, a definição do CK, como é que ficaria isso? Quem é o C3? C3 vai ser o somatório
com I variando do 0 até o 3 de AI vezes B3 menos I. Não é isso? Eu estou fazendo K igual a 3. E substituindo na definição de quem é o CK. Tá certo? Beleza? Compreenderam? Professor. Né? Foi só uma substituição do K pelo 3. Agora vamos desenvolver o somatório. O que é o somatório? Então, vou pegar, ó, qual é o termo correspondente a isso daqui quando I é igual a 0? Vai ser quem? Vai ser A0 vezes B3. Sim ou não? Sim, professor. Mais, então, esse daqui é o correspondente a I igual a 0. Qual é o cara correspondente a I igual a 1? Aí vai ter o A1 vezes o B2. Aí depois vem o cara correspondente a I2, que é quem? O A2 vezes o B1. E vai ter agora, né, o último carinha, que é o I igual a 3. Quando o I é igual a 3, a gente vai ter aqui o A3 vezes o B0. Tá certo? Eu estou fazendo esse exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem como é que funciona essa notação aqui, né? O que é isso daqui? Que parece ser uma expressão complicada, né? Um negócio muito... Nossa, que danado é isso aí. Mas é uma coisa simples, certo? Vocês só vão levar um tempo para se acostumar com esse tipo de anotação. Tá certo? Mas não é nada complicado, não. Tá beleza? Beleza, professor. É porque escrever desse jeito, com o tempo, vocês vão ficar convencidos de que é melhor escrever isso do que isso aqui. Pode ter certeza, certo? Ok? Mas é uma coisa que vocês vão... O normal é fazer a multiplicação distributiva, né? Entre os coeficientes Isso. polinômios, né? Isso, mas a ideia para você chegar nessa expressão do CK é meio que usar a distributividade. E quando você for fazer a multiplicação entre polinômios, é assim que vocês podem fazer, sem problema algum. Inclusive, vamos ver o exemplo aqui, ó. Exemplo, multiplicar esse polinômio por esse daqui. Olha só como é que ele está fazendo. Está aqui o polinômio f, eu vou multiplicar pelo polinômio g. O que é que ele está fazendo? Eu vou pegar primeiro esse polinômio aqui e vou aplicar a distributividade em relação a esse. Aí você vai ter o quê? Ó? Esse cara multiplicando x, multiplicando 2x ao quadrado e multiplicando 3x ao cubo. Sim ou não? Sim, professor. Foi feita a distributividade aí. Aí agora o que é que vai acontecer? Você vai usar a distributividade aqui novamente, ó. Você vai usar a distributividade aqui, aqui e aqui. Quando você faz a distributividade nesse cara, o que é que você vai ter? Você vai ter esse carinha aqui multiplicando quem? O 4, que vai dar 4x. Depois ele vai estar multiplicando 5x, que vai dar 5x ao quadrado. Depois multiplicando esse daqui, que vai dar 6x ao cubo. Tá certo? E aí nos outros caras, você vai fazer a mesma coisa. E aí você vai obter a soma entre esses polinômios aqui, ó. E depois que fizer a soma desses polinômios, o resultado final é esse. Tá certo? Então veja que multiplicar dois polinômios é uma coisa que você pode obter por meio da distributividade. Tá certo? Do jeito que você falou aí, Evaldo. Tranquilo? Exato. Foi? Ok. Você pode fazer usando a distributividade, do mesmo jeito que provavelmente vocês aprenderam na escola, né? Certo? Mas aqui a gente aprende a coisa do ponto de vista de você ter uma definição formal para isso, certo? E formalmente a definição acaba sendo assim, ó. O polinômio produto é igual a esse polinômio aqui,
onde os coeficientes do polinômio produto podem ser obtidos por meio dessa expressão aqui. Okay? Se vocês quiserem chamar de fórmula, podem chamar de fórmula. No final das contas é uma fórmula mesmo, né? Tá certo? Mas ali é do ponto de vista assim, formal, teórico, de como que você define a coisa, tá certo? Mas Bom, na prática, bom que dá um bom padrão para poder a pessoa evitar de fazer essa distributiva toda. mas essa distributividade aqui também tem uma forma mais simples de você fazer. Inclusive o livro vai dar essa dica aqui, ó. Tem uma primeira coisa, um primeiro dispositivo, que é esse daqui, dispositivo 1, que ele está chamando, que é um dispositivo bastante semelhante àquele que vocês já usam para fazer a multiplicação entre números com mais de um algarismo, sabe? Sei lá, por exemplo, você quer fazer 223.452 multiplicado por 745. Eu chutei dois números quaisquer aí, certo? Eu acho que eu não conseguiria nem repetir quais foram os números que eu disse agora. Mas quando você quer fazer esse tipo de multiplicação, como é que você faz? Como é que faz? Então, por exemplo, ó, Multiplica sei lá, cada 273 vezes 45, né? É o algoritmo, certo? É um algoritmozinho lá. Você está fazendo a multiplicação e você faz esse cara vezes esse, e aí anota o resultado aqui embaixo, né? Só que aí você não vai anotar assim, né? Porque no sistema de numeração usado, a gente colocaria aqui o 5 levaria a 1, né? E aí faria 7 vezes 5, que vai dar 35, com mais 1 vai dar 36, aí botaria o 6 aqui, sobe 3 e por aí vai, certo? Esse tipo de coisa. Então aqui ocorre algo parecido, tá certo? Só que sem aquela parte do vai 1, ou vai 2, ou vai 3, não importa quanto é que vai. Aqui não vai nada, certo? Você vai fazer o quê? Escrever os dois polinômios aqui, beleza? E aí você vai fazer, ó, por exemplo, esse polinômio, danado é isso aqui, vai que agora sumiu o 4 aqui, tem um 4 aqui, certo? Bom, você vai fazer x multiplicado por 4, depois o x multiplicado por 5x, depois o x multiplicado por 6, x ao quadrado, certo? É isso aqui que você está fazendo, ó, o polinômio de cima multiplicado por x, está aqui o resultado. Depois você vai fazer o polinômio de cima multiplicado por 2x ao quadrado, o resultado está aqui embaixo. Depois vai fazer o polinômio de cima multiplicado por 3x ao cubo, o resultado está aqui embaixo, que é isso aqui, certo? Basicamente é a distributividade que está sendo feita aqui. Porque depois de obtido esses resultados aqui, você vai somar tudo e chegar nisso. Tá certo? É uma espécie de distributividade que está sendo feita aqui também. Esse é o primeiro dispositivo. E aí tem um outro agora que é o seguinte, ó. Dispositivo 2. Você vai fazer a sua multiplicação olhando apenas para os coeficientes dos seus polinômios. Para aqueles mesmos polinômios que tinham sido dados no exemplo anterior, você vai pegar e colocar aqui todos os coeficientes de f e todos os coeficientes de g, certo? Em que ordem você vai colocar esses coeficientes? Você vai colocar na ordem crescente da potência do x, tá certo? Você vai colocar primeiro o coeficiente, o termo constante, depois o coeficiente do x, depois do x ao quadrado, do x ao cubo e assim por diante. Beleza? Então você vai colocar aqui os coeficientes de f e aqui os coeficientes de g, na ordem crescente conforme a potência de x. E aí você vai montar uma tabela constando as multiplicações entre esses coeficientes. Certo? Por exemplo, ó, 4 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, aqui é 5, tá? É escrito errado, né? Tem um 8 aqui, mas tem um 5 corrigindo aqui. Ó. Tá certo? Foi um erro de digitação do livro. 1 vezes 6, 6 e assim por diante. Tranquilo?
Depois, o que é que você faz? Você vai somar os coeficientes ao longo dessas diagonais aqui, que eu vou destacar. Ó, e que está marcado, pontilhado aqui, né? Você vai somar os caras daqui, que no caso vai dar 0, certo? E esse vai ser o termo constante. Aí o coeficiente de x no resultado do produto vai ser o quê? O coeficiente de x vai ser a soma dos caras que estão aqui. O coeficiente de x ao quadrado vai ser a soma dos coeficientes que aparecem, dos números que aparecem aqui. E assim por diante. Beleza? Compreenderam qual é o raciocínio? Sim, professor. Pronto, Sim, então quando professor. você faz a multiplicação entre os dois polinômios que estavam lá, então o resultado da multiplicação vai ser que polinômio? Vai ser o polinômio 4x mais 13x ao quadrado mais 28x ao cubo mais 27x à quarta mais 18x à quinta potência. Tá certo? Que é exatamente o mesmo que você já tem aqui, ó. Só que você calculou o produto usando um outro dispositivo prático aí, que ele chamou de dispositivo prático 2. Tranquilo? Então vejam que até agora a gente viu igualdade de polinômios, quando que um polinômio é nulo, como é que a gente faz para somar polinômios, subtrair e como é que a gente faz para multiplicar, né? E a gente viu aí que a multiplicação, dentre essas operações, por enquanto, é a mais complicada, né? Certo? Mas se vocês lembram de polinômios, né, lá no ensino médio, para quem viu, né? Porque tem gente que acaba, infelizmente, chegando na universidade, passando pelo ensino médio, na verdade, sem ver polinômios, acredita? Eu, por exemplo, quando eu terminei o meu ensino médio, eu não vi nada disso. Acreditam? Porque o ensino público no interior, assim, né? Ele é bem precário. Normalmente você sequer tem professores de matemática formados em matemática e tal. É um negócio bem triste, para falar a verdade, né? Para ser sincero. Embora eu tenha tido alguns professores e professoras que foram muito bons, mas nem tudo o que deveria ter sido visto no ensino médio eu acabei vendo. Por exemplo, polinômio. Eu acho que 90% das coisas que eu ensinei a vocês até agora nessa disciplina eu não vi no meu ensino médio. Eu tive que ralar um bocado durante toda a minha graduação. Durante toda a minha graduação não, né? Principalmente no primeiro, segundo e terceiro semestres. Foram os semestres em que meus colegas me chamavam de rato de biblioteca. Porque eu vivia na biblioteca. E por que eu vivia na biblioteca? Porque eu tinha que estudar tudo aquilo que eu já deveria saber quando entrei na universidade, que são coisas que eu deveria ter visto no ensino médio e não vi, eu tinha plena consciência de que eu tinha que estudar isso por conta própria. Porque não era na universidade que obrigatoriamente eu iria ver esses conteúdos. Então, bicho, era 6 horas por dia na biblioteca estudando para, digamos assim, fazer o meu ensino médio em matemática por conta própria, né, para cobrir tudo aquilo que eu não tinha visto. E essa é uma postura que vocês ao menos deveriam ter também, certo? Se existem coisas que vocês não viram no ensino médio, o papel de vocês não é ficar necessariamente lamentando, reclamando, chorando que não viu e tal. Vocês têm que procurar estudar essas coisas que vocês deveriam ter visto, tá certo? Claro, isso vai demandar um esforço por parte de vocês, mas podem ter certeza, todo o esforço que vocês fizerem, principalmente no primeiro, segundo e terceiro semestre da graduação, vai ser recompensado depois, certo? Todo esforço que for feito no começo é recompensado
mais para o final. Então, faça o maior esforço possível agora para que no futuro vocês tenham menos dificuldades com as disciplinas mais avançadas e complicadas do curso depois. Essa é uma dica que eu dou a vocês. Pode chamar isso de um conselho, tá certo? E todo o esforço que vocês fizerem durante toda a graduação vai ser recompensada com menos dificuldades quando vocês forem fazer, por exemplo, um mestrado, tá certo? E todo o esforço que for feito durante um mestrado vai ser recompensado com menos dificuldades durante um doutorado. É assim, a vida é desse jeito, né? Quando a gente vai para uma academia, por exemplo, fazer atividade física, né? Exercício na academia. No começo, mesmo levantando menos peso, a gente tem uma sensação de que está fazendo muito mais esforço para levantar, sei lá, 5 quilos, do que depois de um tempo a gente está levantando 10, né? Parece que a gente está tendo menos trabalho para levantar 10 quilos do que tinha de trabalho para levantar 5, né? É meio que assim também por aqui, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui com relação ao que a gente estava falando, nós temos apenas mais 3 minutos aqui de aula. É porque divisão de polinômios é uma coisa que eu vou querer deixar realmente para a aula que vem, certo? Porque divisão de polinômios talvez seja a coisa mais difícil relacionada a polinômios que vocês podem ter visto. Então eu quero deixar para a aula que vem porque a gente fala com mais tempo. Beleza? Tranquilo? Certo, professor. Tranquilo. Bom, então, seguindo aqui, quais são as propriedades que a multiplicação de polinômios tem? Ela também é associativa, ela também é comutativa. A multiplicação de polinômios também tem um elemento neutro. Só que quem que vai ser o elemento neutro na multiplicação de polinômios? O que é que vocês chutariam aí, que é o polinômio neutro? Quem é o elemento neutro da multiplicação? O número 1. Tá certo? Eu estou perguntando isso porque já aconteceu de eu ver alunos responderem que seria isso daqui, ó. Assim, né? O cara responde rápido, sem pensar muito, aí ele diz, não, vai ser... Não está aparecendo. Ah, é verdade. Deve ser esse polinômio aqui. Por exemplo. É o polinômio cujos coeficientes são todos iguais a 1. E não é, né? É porque quem responde a isso, por exemplo, se responder com muita pressa e acabar dizendo uma coisa como essa, é porque ele está comparando, por exemplo, o elemento neutro da adição, né? Que o elemento neutro na adição é o polinômio cujos coeficientes são todos iguais a 0, né? Que é o polinômio nulo. Aí o cara pensa, pô, se o polinômio cujos coeficientes são todos iguais a 0 é o elemento neutro na adição, então o polinômio cujos coeficientes são todos iguais a 1 deve ser o elemento neutro na multiplicação, né? Mas não é não, viu? Pelo amor de Deus. É realmente apenas o número 1. Beleza? Compreendido? Sim, professor. E além disso, a multiplicação de polinômios ela é uma coisa que é distributiva, certo? Ela é distributiva em relação à soma, né? A multiplicação é distributiva em relação à soma. Beleza? Tranquilo? Certo. E aí aqui você vai ter uma série de exercícios, né, onde está aqui, por exemplo, você tem 3 polinômios, aí ele pede a soma de f e g, a diferença de g e h, de h e f, e por aí vai, certo? É só questões para vocês treinarem as definições aí, treinarem essas continhas de soma, subtração e multiplicação de polinômios. Beleza? Mas, em relação à aula de hoje ainda, a gente vai ver ainda aqui o que é o grau de um polinômio, certo? Eu vou só terminar com o grau de um polinômio
e aí eu encerro a aula, porque já é 2h40, na verdade já terminou o tempo, né? Mas só definir aqui o que é o grau. O que é o grau de um polinômio? Dado um polinômio f dado por essa expressão, a gente vai chamar de grau de f ao quê? A o maior valor de uma potência de x que aparece nesse polinômio, certo? Que formalmente, como é que ele descreve isso? O grau de um polinômio f vai ser um certo número p, se e somente se o coeficiente AP é diferente de zero e qualquer outro depois dele é igual a zero, certo? Assim, na prática, os coeficientes, as potências de x correspondentes a coeficientes iguais a zero, normalmente a gente nem vai ter ele escrito aqui no polinômio, né? Certo? Ele nem vai estar escrito aqui. Sim. Então você vai olhar só assim, você olha para o polinômio e vê qual é a maior potência de x, o valor da maior potência de x que aparece no polinômio. Aquele valor de maior potência é o grau do polinômio. Simples assim, certo? Então, por exemplo, se você pega o polinômio f dado aqui, ó, qual que é o grau desse polinômio? 4, certo? Porque 4 é o valor da maior potência de x que aparece na expressão de f, beleza? Nesse polinômio g, qual é o grau dele? Ele é um polinômio de grau 2. E qual é o grau do polinômio h nesse terceiro exemplo? Aí, nesse caso, observe que o grau do h vai depender desse coeficiente ser igual a zero ou não. Concordam? Sim ou não? Sim, professor. Então, por exemplo, ó, se o a for igual a 4, então esse coeficiente aqui ele é igual a zero. Então, o grau do nosso polinômio não vai ser 3. Ele vai ser o quê? 2. Tá certo? E, claro, se esse coeficiente for diferente de zero, então o grau do polinômio vai ser 3. Só que para esse coeficiente aqui ser diferente de zero, você precisa ter a diferente do 4. Beleza? Em relação ao grau de um polinômio, nós vamos ter as seguintes coisas. Ó, primeira coisa, se você tiver dois polinômios e você somar esses polinômios, o grau da soma sempre será um número menor ou igual ao máximo dos graus entre os graus de f e o grau de g. Então, se você pega um polinômio de grau 3 e soma com um polinômio de grau 5, por exemplo, certo? O grau da soma vai ser igual ao quê, nesse caso? Vai ser igual a 5. É igual a 5, certo? Que é o maior grau entre o grau de f e o grau de g. Beleza? Mas alguém pode estar se perguntando, professor, mas por que não vai dar igual aqui? Por que não dá igual? Eu diria que seria o caso que os dois têm o mesmo grau e pode ser que quando somar os dois, o de maior grau vai se anular. Exatamente. Por exemplo, ó, se f de x for igual a 1 menos x mais x ao quadrado e g for igual a, sei lá, 1 mais 2x menos x ao quadrado. Quando você somar os dois polinômios, eu estou somando dois polinômios que têm grau 2, mas na soma o resultado é um polinômio de grau 1. Porque esse cara aqui e esse, eles se cancelam na soma. Tá certo? Beleza? Beleza, Professor. Então, é por isso que no teorema aqui aparece menor ou igual, porque realmente pode ser menor. Tá certo? O outro resultado que a gente vai ter aqui é só a demonstração, né? Depois vocês deem uma olhada e em caso de dúvidas vocês me perguntem. E agora tem um outro resultado aqui, que é o seguinte, ó, quando você faz a multiplicação entre dois polinômios, o que acontece? Aí, nesse caso,
o grau do produto sempre será igual à soma dos graus dos dois polinômios em questão. Então, por exemplo, se você pegar um polinômio de grau 2 e multiplicar por um polinômio de grau 3, o resultado tem que ser um polinômio de grau Sim. 5, certo? E ele realmente, no caso do produto, o grau do produto sempre vai dar igual à soma dos graus, certo? No grau da soma, vai ser menor ou igual ao máximo dos graus. No grau do produto, vai ser sempre a soma dos graus. Beleza? Uma outra coisa também que Beleza. tem que ser observada é que qual seria o grau da subtração? Se aqui, ao invés de ser uma soma, fosse uma subtração. Professor, eu acho que seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, exatamente. Seria não, será a mesma coisa, certo? Beleza? Então, eu vou encerrar a aula por aqui mesmo, tá certo? Até porque o tempo já acabou, eu passei 7 minutos do tempo aí. E aí, note que o próximo tópico vai ser o quê, ó? Divisão, tá certo? Aí, sexta-feira, a gente vai tratar aí da divisão de polinômios, que talvez seja a primeira coisa mais complicada sobre polinômios que a gente vai estudar. Beleza? Então, Beleza, professor. eu vou ficando por aqui. Tenham todos aí uma boa tarde e tchau para vocês, certo? E Fabiano, depois fale comigo aí no privado, certo? Lá no WhatsApp. Então, tchau para vocês, até sexta-feira.